Esta é mais uma aula de controle de sistemas dinâmicos e nós vamos continuar com alguns exemplos de como a gente pode obter a função de transferência e a representação em espaços de estado. Só que o foco dessa aula é como obter esses dois modelos, um para o domínio da frequência e o outro para o domínio do tempo, a partir de diagramas de blocos. Muito bem, o primeiro exemplo que nós vamos ver é como obter a função de transferência a partir de um diagrama de blocos. Ou seja, o nosso objetivo é obter a função de transferência, a relação entre a saída e a entrada de um sistema no domínio da frequência. Para isso, nós vamos usar um exemplo que está apresentado aqui na tela. Nós temos um diagrama de blocos em que C de S é a nossa saída, R de S é a nossa entrada. Nós temos 4 blocos em que nós temos as funções de transferência indicada aqui do lado direito. A função de transferência do bloco G1 é 1 sobre S. A função de transferência do bloco G2 é S mais 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 1. A função de transferência de H1 é 5, ou seja, um bloco com ganho. E a função de transferência do bloco H2 é 1 sobre S mais 1. Nós temos também 3 pontos de soma. Então, nós vamos partir desse diagrama de blocos para obter a nossa função de transferência. Para a gente conseguir definir a função de transferência, o primeiro passo que a gente tem que realizar é identificar todos os blocos que não possuem a entrada identificada, ou melhor dizendo, identificar as entradas de todos os blocos que não possuem um rótulo definido. No caso do nosso bloco G1, a entrada dele é R de S. O bloco G2 ele está ligado num ponto de soma. Não havia nenhuma indicação da sua entrada. Por isso, nós arbitramos um nome qualquer, W1 de S, como sendo a entrada do bloco G2. Os blocos H1 e H2, a entrada desses blocos é a saída C de S do sistema. Então, nesse caso, o único bloco em que a gente precisou criar um rótulo adicional para sua entrada foi o bloco G2. Num segundo passo, a gente vai definir, para todos aqueles que a gente identificou as entradas, nós vamos desenvolver as equações do nosso sistema. Muito bem, ficou meio complicado porque eu não adotei entradas intermediárias aqui, porque elas iam acabar uma sendo substituída no interior das outras. Mas o W1, que foi o rótulo que eu defini, a entrada dele é o quê? Nós temos R de S, que vai passar pelo primeiro somador, vai passar pelo segundo somador e vai chegar no bloco G2. Então, o W1 de S, um dos valores dele é o R de S, o sinal de entrada, que vai passar por 2 pontos de soma. Além disso, nesse ponto em que nós temos o W1 de S, nós vamos ter também RS vezes G1 com sinal positivo. Então, nós vamos ter mais
RS vezes G1. Nós vamos ter C de S vezes H de 1, positivo aqui, então C de S, H de 1, negativo, positivo. Então, nós vamos ter, né, menos C de S vezes H1 de S. No caso aqui, eu coloquei o C de S em evidência. Ele está multiplicando os dois blocos, H de 1 menos H de 2, e o resultado dessa soma desses dois blocos vai chegar em H de 1 de S com o sinal trocado. Então, nós vamos ter H1 menos H2 vezes C de S, e aí nós vamos trocar o sinal nesse ponto de soma, por isso o negativo. O outro sinal que vai interessar para a gente é o C de S. O C de S é o quê? É o W1 de S vezes o G2 de S. A gente poderia ter definido outros pontos intermediários, por exemplo, saídas dos blocos H1 e H2, saída desse somador, mas como a operação de soma nesses três somadores é comutativa, esses sinais iam acabar sendo substituídos e, para efeito de simplificação, eles não precisam ser levantados um a um durante o desenvolvimento das equações, tá? E aí, sem esses sinais intermediários, como esse bloco, a interligação ela é bem simples, bem imediata, embora a equação ela tenha ficado com um tamanho relativo, né, a gente não precisa ficar destacando esses sinais intermediários. De qualquer forma, nós temos duas equações, tá? E aí vem o terceiro passo, que é a gente combinar estas equações de forma a obter, né, a função de transferência, que é a relação entre saída e entrada. Muito bem, o que está destacado aqui em laranja são as duas equações que a gente deduziu no passo anterior. O que a gente vai fazer é substituir o W1 de S na segunda equação pelo valor de W1 de S. Então, nós vamos ter W1 de S, que é essa expressão grande, vezes G2 de S. O que foi feito nos passos seguintes foi efetuar as multiplicações, né? G2 de S multiplicando todos os membros da equação, né? G2 de S vezes C de S multiplicando H1 e H2 de S, tá? Depois nós vamos pegar todos os termos que tem C de S, que é a entrada, passar para o primeiro membro, colocar o C de S em evidência. No segundo membro a gente colocou a entrada do sistema em evidência, que é o R de S, e com isso a gente consegue a relação de saída sobre entrada igual, né, a essa equação que está apresentada nesse problema. Não é uma equação muito simples, mas ela foi resultado único e exclusivamente de manipulações, aplicação de propriedade distributiva, né, e colocando termos em evidência. Muito bem, a gente sabe, né, que cada uma dessas funções tem as suas equações associadas. Por exemplo, na equação onde nós temos G2 de S, nós vamos substituir o G2 de S por S mais 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 1. Onde nós temos G1 de S, nós vamos substituir por 1 de S. Onde nós temos H1 de S, nós vamos substituir por 5. Onde nós temos H2 de S, nós vamos substituir por 1 sobre S mais 1. Tá? Ficamos com uma equação um pouco mais complicada. Inicialmente tirou-se mínimo múltiplo comum dos termos entre parênteses,
de forma a simplificar as equações um pouco e, né, à medida que a gente foi caminhando, a gente consegue ir simplificando as nossas equações até chegarmos na função de transferência, que vai ser o resultado de operação algébrica dessa equação, né? Nesses passos indicados, né, nenhuma operação escabrosa, né? Simplificação de polinômios mínimo múltiplo comum, colocação em evidência e simplificação de termos em comum, tá? Então, essa é a nossa função de transferência para esse diagrama de blocos, obtidas sem a simplificação desse diagrama de blocos. Uma outra forma de obter essa mesma equação de transferência seria a gente aplicar as regras de simplificação de blocos, né, do diagrama de blocos, até chegarmos a um bloco único, que obrigatoriamente teria que ter a função de transferência que nós obtivemos aqui. Então, quando a gente tem os blocos, né, um diagrama de blocos, e queremos a função de transferência associada a ele, é simplesmente usar, né, as informações de entrada ou as relações entre entrada e saída e função de transferência dos blocos, né, e as operações associadas com, por exemplo, os pontos de soma, né? O nosso trabalho todo, né, foi mera e exclusivamente operações algébricas simples. Então, e devemos lembrar que o nosso objetivo final é destacar, né, a função da saída no domínio da frequência dividido pela função da entrada, que no caso é R de S, no domínio da frequência. Muito bem, agora nós vamos ver como a gente pode obter uma representação em espaços de estados, né, a partir de um diagrama de blocos. Para isso, nós vamos usar o mesmo diagrama de blocos da questão anterior, tá? Por que isso? A gente vai realizar o nosso trabalho braçal aqui e depois a gente tem como comparar a resposta, né, de uma entrada padrão, né, tomando como referência a função de transferência e tomando como referência a representação em espaço de estados que nós vamos obter nesse problema. Ok? Muito bem. O primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar todas as saídas dos blocos existentes no nosso diagrama de blocos. Por exemplo, a saída do bloco que tem função de transferência G1 não tinha nenhum rótulo, nenhuma identificação. Nós chamamos de X1 de S. A saída do bloco, né, cuja função de transferência é G2, também não tinha nenhum rótulo a não ser a saída, tá? Mas a gente sabe que quando a gente está trabalhando no domínio do tempo, as equações para representação em espaço de estados, a segunda das equações destaca a saída em função das variáveis de estado e da entrada do nosso sistema. Como a gente precisa de uma equação que relaciona a saída com variáveis de estado, nós não vamos associar a saída de G2 diretamente com o rótulo da saída C de S do sistema. Nós vamos criar um rótulo intermediário. A gente sabe que C de S é igual a X2 de S. Se X2 de S for uma variável de estado, então nós temos uma relação da saída
com uma variável de estado, tá? Que vai permitir que a gente já tenha a segunda equação da representação em espaço de estados já no formato que a gente precisa, tá? Se a gente não fizer isso, muito provavelmente a gente não vai conseguir deixar as equações dos nossos diagramas de bloco no formato que nós precisamos, né? Lembrando que a primeira equação nós temos que ter a derivada das variáveis de estado igual a uma equação matricial que envolve as variáveis de estado e a entrada do sistema. A segunda equação, conforme eu disse, nós precisamos ter a saída do sistema, que no nosso caso é CDS, em função das variáveis de estado, que nós ainda temos que definir, e da entrada do nosso sistema, que no nosso caso é o R, tá? Então, nós criamos um rótulo X2 de S, que é um sério candidato a ser variável de estado, mas nós temos que confirmar durante o desenvolvimento das nossas equações. Muito bem, o bloco que tem função de transferência H1, ele tem um ganho constante. Então, para esse bloco, nós não vamos criar nenhum rótulo, porque nós não vamos ter nenhuma operação de derivação ou integração nele. Ou seja, o sinal que chegar na sua entrada vai sair multiplicado pela função de transferência, que é o número real, que no caso é 5. Então, nesse caso, o que foi feito foi colocar na saída desse bloco H1, em vez de uma nova variável, né, a variável de entrada, que é x2, multiplicada pela função de transferência, que é 5. E pronto. Já para o bloco que tem função de transferência H2, nós temos uma função em S, que é a nossa variável complexa. Então, para ele, sim, nós vamos criar um rótulo na saída, que nós vamos chamar de x3 de S. Então, o nosso primeiro passo foi pegar todos os blocos, né, e associar à sua saída uma nova variável, tá, no domínio da frequência. No nosso caso, nós tivemos que fazer isso em 3 dos 4 blocos, porque em um dos blocos o ganho é constante, né? A saída é o mesmo sinal da entrada, apenas com um ganho de 5. Muito bem, o próximo passo que nós temos que fazer é, para cada um dos blocos em que nós associamos um sinal de saída, nós vamos obter a relação entre saída e entrada. Por exemplo, para esse bloco cuja função de transferência é G1, a razão entre a saída x1 e a entrada R de S vai ser igual a G1, que é 1 sobre S. 1 sobre S é a função de transferência do bloco G1. Muito bem, para o bloco H2, nós temos o que? A saída, x3, sobre a entrada, que é x2, vai ser igual à função de transferência do bloco H2, que é 1 sobre S mais 1. Ok? Lembrando que esses valores de função de transferência são dados do enunciado do problema. Muito bem. O bloco G2, a sua relação vai ser saída x2 sobre entrada. Bem, vamos ver quem é a entrada. A entrada vai ser R de S mais R de S vezes x1, né? No caso, desculpa, vai ser R de S mais x1, porque o x1 nós temos o rótulo, mais x1, tá? Mais menos 5x2, menos 5x2, menos
menos mais x3. Lembrando que o x3 é mais porque ele vai passar pelo ponto de soma, vai ficar com sinal negativo, e aí ele entra em outro ponto de soma em que vai trocar de sinal de novo. Como ele estava com sinal negativo, ele vai chegar com sinal positivo aqui, e vai passar com sinal positivo. Então, a saída do bloco cuja função de transferência é G2 vai ser x2 dividido pela R de S, que é a entrada, x1 de S menos 5x2 de S mais x3 de S. Isso tem que ser igual à função de transferência do bloco G2, que é S mais 1, S ao quadrado, mais 2S mais 1. Pronto, nós temos, para os 3 blocos em que a gente não teve única e exclusivamente ganho, nós temos a relação entre entrada e saída. Tá? O nosso bloco H1, como ele dá um ganho, ele entrou na função de transferência do bloco G2 através da sequência aí do fluxo do sinal. A gente não precisa levantar a equação para ele, porque essa equação não vai resultar em nada interessante para a gente. Ou seja, todo e qualquer bloco que só tem um ganho real, um número, um multiplicador ou um divisor, para nós, a gente só tem que saber qual é o valor da saída ou qual é o ganho. Mas levantamento de equações, a gente não tem que preocupar com esses blocos. Muito bem, nós temos 2 blocos em que temos funções mais simples e temos um bloco com uma equação mais complicada. Vamos começar pelo trabalho fácil, que são os 2 blocos em que a gente tem funções de transferência mais tranquilas. Antes disso, conforme nós falamos, a nossa saída, C de S, é o sinal x2 de S. E a gente já tem o que a gente precisa para a saída. A saída em função de uma variável de estado, ou, por enquanto, uma candidata variável de estado, mais a entrada. No nosso caso, a parcela da entrada não vai aparecer, porque o C de S é definido única e exclusivamente por essa variável x2 de S. Ou seja, ela não tem nenhuma ligação direta com a entrada do nosso sistema. Muito bem, conforme eu disse, nós temos as 2 funções de transferência mais simples e o nosso objetivo é o quê? Efetuar a multiplicação cruzada e deixar os termos S vezes uma expressão no primeiro membro da equação. Então, esse aqui multiplicando cruzado, nós vamos ter S x1 de S igual a R de S. Na segunda equação, nós vamos ter x3 vezes S mais 1 igual a x2 de S. Ajeitando essas equações, deixando o termo multiplicado por S no primeiro membro da equação, nós vamos ter S vezes x3 de S igual a x2 de S menos x3. A mesma coisa para de cima, S, x1 de S, então o termo multiplicado por S está no primeiro membro da equação, no segundo membro, como nós temos uma equação bem simples, vai ser R de S. Lembrando que R de S é a transformada de Laplace do sinal de entrada do nosso sistema. x1, x2 e x3 de S foram rótulos que nós criamos nas saídas dos nossos blocos que não tinham um ganho constante. Muito bem, aí agora nós ainda temos aquela outra função de transferência mais complicadinha. Infelizmente, vamos ter que trabalhar em cima dela. Fizemos a multiplicação cruzada, tá? E tentamos deixar no primeiro membro,
o termo que tem o nosso sinal de saída do bloco, que é o x2 de S, tá? Então, tudo que, né, lembrando, voltando aqui no bloco, né, x2 de S é a saída. Então, quando a gente manipulou as equações, nós manipulamos as equações de forma a levar para o primeiro membro da equação somente os termos que estão multiplicando x2 de S, tá? Eventualmente, nós ainda, neste ponto, nós temos termos com x2 de S no segundo membro que nós vamos, na sequência, passar para o primeiro membro, né? A sequência de ações aqui foi a multiplicação cruzada, aplicação da propriedade distributiva, ou seja, S mais 1 multiplicando cada um dos termos da equação, x2 de S aqui, ó, né, multiplicando cada termo no primeiro membro, ou seja, nós estamos abrindo a nossa equação para a gente poder manipular ela de uma forma mais fácil, tá? Aqui eu reescrevi a última equação do slide anterior, e os dois termos que estão destacados aqui são as duas equações mais simples que nós obtivemos nos outros dois blocos. Por que foi importante destacar isso? Se a gente observar a nossa equação, nós temos nela, por exemplo, S x1 de S. E S x1 de S é R de S. Então, nós podemos trocar S x1 de S por R de S. E nós temos uma outra equação que nos diz que S x3 de S, né, é igual a x2 menos x3. E nós temos S x3 de S na nossa equação. Então, basicamente, o que foi feito, né, foi substituir, né, as informações das duas outras equações também nessa equação para a gente conseguir alguma simplificação extra, né? Então, por exemplo, S x1 de S virou R de S. S x3 de S virou x2 menos x3 de S. Passando tudo que tem x2 de S para o primeiro membro, né? Nós chegamos, e colocando o x2 de S em evidência, bem como o R de S, nós chegamos nessa equação apresentada aqui no final desse slide. E aí nós temos um problema que também ocorreu na outra aula de exemplos, em que a gente tinha uma equação diferencial e no segundo membro a gente tinha, né, derivadas do sinal de entrada, além da gente, né, ter o nosso sinal de entrada na forma comum, tá? Aqui ainda aconteceu um problema extra, né? Primeira coisa, nós temos derivada do sinal de entrada, porque S vezes R de S, na hora que a gente aplicar a transformada de Laplace, isso é a derivada do sinal de entrada no domínio do tempo. Então, aqui ocorreu o mesmo problema que a gente teve na outra aula de exemplos. Além disso, o que aconteceu de ruim para nós? Vejam bem, a equação dos dois blocos mais simples, a gente ficou com S vezes x1 de S e S vezes x3 de S no primeiro membro da equação. A gente sabe que na hora que a gente aplicar a transformada de Laplace inversa, isso aqui vai ser a derivada de x3 e o de cima a derivada de x1, que são expressões que a gente precisa que apareçam no primeiro membro da primeira equação, né, matricial na representação em espaço de estados. Só que no nosso caso aqui, ó, além da derivada primeira, a multiplicação por S puro, a gente também vai ter a derivada segunda. Ou seja, esta equação, no formato em que ela está, a gente não vai conseguir separar os termos
no formato que a gente precisa, né? Lembrando da primeira equação lá, do modelo que a gente tem que perseguir para a representação em espaço de estados. A gente precisa de derivada igual algo multiplicando variável de estado, né, mais algo multiplicando a entrada, tá? E a entrada não pode aparecer com derivada. Por que eu estou falando derivada? A gente sabe que multiplicar uma função por s no domínio da frequência, no domínio do tempo, equivale a derivar. Então, nesse caso, nós temos dois problemas, só para destacar. Derivada da entrada e função, né, derivada de ordem maior também na nossa variável de saída. Então, o que nós vamos ter que fazer? Aplicar o mesmo procedimento que nós aplicamos quando a gente trabalhou com função, com as equações diferenciais, né? O que eu fiz foi pegar a equação, deixar x de s separado, destacado, né? O S2 mais 7s vai passar dividindo os dois membros da equação, e aí o x2 de s ele vai ter dois termos, tá? Que vão ser somados, a nossa soma aqui, ó. Então, o x de 2 de s vai ser o resultado de uma soma. Uma soma do quê? Da nossa entrada R de S, que vai passar por um bloco que eu estou chamando de A1 de S, cuja função de transferência é 1 sobre S2 mais 7S mais 5, e o segundo bloco vai ter uma função de transferência S mais 2. Esse termo eu estou chamando de Z1 de S. Então, o Z1 de S é o que? O R de S vezes A1 de S vezes A2 de S. Para conseguir separar as variáveis de estado, eu criei um outro rótulo entre os dois blocos que eu estou chamando de W1 de S. Muito bem. O nosso x2 de S também vai ter um termo que multiplica x1 de S. Então, nós vamos ter x1 de S, que vai passar por um bloco cuja função de transferência é 1 sobre S mais S ao quadrado mais 7S mais 5. O resultado dessa operação eu estou chamando Z2 de S. Então, o x2 de S vai ser resultado de Z1 de S mais Z2 de S. Bem, primeira conclusão que a gente chega aqui, tá? Muito bem. O x1 de S e o x3 de S, vindo dos blocos mais simples, são variáveis de estado, né, para o nosso modelo. Porém, o que acontece? Como o x2 de S é fruto da soma de dois sinais, o x2 de S ele não é variável de estado para nós, tá? Nós vamos ter que procurar as variáveis de estado igual nós fizemos quando a gente fez análise para desenvolver equações de representação em espaço de estados usando equações diferenciais, tá? De qualquer forma, essa variável x2 de S, por hora, ela vai aparecer em algumas equações, mas nós vamos substituir ela no final. Ou seja, ela não vai originar para nós uma variável de estado. Bem, nós ficamos com a nossa estrutura um pouquinho complicada. O que eu vou fazer? Eu vou analisar a parte de cima para obter quem é Z1 de S. Depois nós vamos estudar a parte de baixo para obter o Z2 de S. O x2 de S vai ser o quê? A soma desses termos. x2 de S é a soma dos dois termos aqui dessa equação em S. Conforme eu disse, destaquei primeiro
a parte de cima. Nós vamos fazer igual nós fizemos lá em equações diferentes, quando a gente desenvolveu representação em espaços de estados a partir de equações diferenciais. Primeiro bloco, saída, dividido por entrada, W1 de S sobre R de S, igual à função de transferência do bloco. Está aqui, ó. Então, eu estou olhando esse ramo, mas por hora eu estou olhando só o primeiro bloquinho. W1 de S sobre R de S igual 1 sobre S ao quadrado mais 7S mais 5. Vou multiplicar cruzado. Nós vamos ter S ao quadrado mais 7S mais 5 vezes W1 de S igual a R de S. Ok. Segundo membro, só ficou a nossa função de entrada. É o que a gente precisava. No primeiro membro, o que eu fiz? Distributiva. Nós vamos ter S ao quadrado W1 de S, 7S W1 de S mais 5 W1 de S, igual ao R de S. Na setinha, nós vamos aplicar a transformada inversa de Laplace. S ao quadrado é derivada segunda de W1 de S. 7 vezes a S vezes W1 de S. A transformada inversa é a derivada de W1. 5W1 de S vai virar 5W1 do domínio do tempo. Lembrando que os W minúsculos e o R minúsculos são todas funções do tempo. Então, nessa setinha, nós aplicamos a transformada de Laplace inversa. Muito bem, aí nós vamos usar aquele velho procedimento nosso. Olha bem, W1 de S é a integral de W da derivada de W1, W1 ponto. Então, como W1 é obtido por uma integração, W1 vai ser uma variável de estado para nós. Chamei ela de x4. Lembrando que x1, x2 e x3 eu já havia usado elas anteriormente. Por isso que eu chamei ela de x4. O x4 vai ser o quê? O W1. A gente sabe que lá na primeira equação da representação em espaço de estados, nós temos derivada das variáveis de estado. Então, nós vamos precisar da derivada do x4. x4 derivada vai ser derivado do W1. Derivamos os dois. Muito bem. W1 ponto é a integral de W1, 2 pontos, dt. Então, W1 ponto vai ser uma segunda variável de estado para nós, que eu vou chamar de x5. Muito bem. Então, x5 é W1 de ponto, e eu sei que lá nas equações de representação de estados, eu preciso da derivada do x5, porque ela é uma variável de estado para mim. A derivada de x1 de 5 vai ser o quê? X ponto de 5, que vai ser a derivada segunda de W1. Derivei aqui, x ponto, derivei cá, derivada da derivada, derivada segunda. Na equação de cima, a gente tinha chegado que a derivada de x4 é a derivada de W1. Derivada de W1, quem que é? O x5. Então, a derivada do x4 é x5. Muito bem. W1, 2 pontos, eu não tenho mais como relacionar ela com mais nada. O que eu vou fazer? Vou pegar a nossa equação original, que estava em função de W, vou aplicar as relações que nós acabamos de desenvolver aqui e substituir nessa equação. Olha bem, W1, 2 pontos, é o quê? X ponto de 5. Então, em vez de W1, 2 pontos, vou ter x ponto 5. 7, W1 ponto. W1 ponto, quem que é? É x5. Então, nós vamos ter 7x5. 5W1 é o quê? W1 é x4, nós vamos ter 5
x4. Como a gente sabe que a gente precisa ter a derivada da variável de estado isolada, eu vou pôr a derivada da variável de estado igual, né, ao R menos 5x4 menos 7x5. Então, aqui, ó, nós definimos duas variáveis de estado, x4 e x5. A derivada de x4 é x5 e a derivada de x5 é menos 5x4 menos 7x5 mais R. Pronto, definimos duas variáveis de estado e temos a sua derivada igual à variável de estado mais a entrada do nosso sistema, que era o que a gente precisa para a primeira equação lá de variáveis de estado, para representação em espaços de estados. Muito bem, só que na parte destacada aqui, ó, nós temos um segundo bloco. Saída dele, Z1 de S, dividido por entrada, W1 de S, igual a S mais 2. Vou multiplicar cruzado, nós vamos ter Z1 de S igual a S mais 2 W1 de S, Z1 de S igual a S W1 de S mais 2 W1 de S. Aplicamos a transformada de Laplace inversa, transformada de Z1 de S vai ser Z1 de T. Transformada de S W1 de S vai ser a derivada primeira de W1 de T. 2 vezes W1 de S, 2 vezes W1. Muito bem, nós vimos aqui, ó, que W1 ponto é x5. Então, em vez de W1 ponto, a gente pode usar x5. Ao invés de W1, nós podemos usar x4. Então, nós temos uma expressão para Z1 em função das duas variáveis de estado que nós definimos aqui, ó. Então, o Z1 que está lá na nossa expressão, ela é obtida por duas variáveis de estado. Muito bem, nós temos um outro bloco aqui, ó, que é o bloco que relaciona Z2 com x1. É o nosso próximo foco de trabalho. Destaquei esse bloco aqui, né, para ficar claro que nós agora estamos trabalhando com ele. Lembrando que aqui nós tivemos que definir duas variáveis de estado e definimos uma expressão para Z1 em função das variáveis de estado que nós definimos. Nós vamos fazer o mesmo procedimento para esse bloco. Saída sobre entrada, Z2 sobre x1 é igual a 1 sobre s ao quadrado mais 7s mais 5. Multipliquei cruzado, né? Coloquei o Z2 em evidência, tá? E apliquei a transformada de Laplace. S ao quadrado vai ser derivada segunda de Z2, lá no domínio do tempo. S vezes Z2, derivada primeira de Z2 no domínio do tempo, multiplicado por 7. 5 vezes Z2 é 5Z de T. Derivada transformada de x1 vai ser x1 de T. Muito bem. Temos aqui, ó, o Z2 é a integral de Z2.dt. Então, o Z2 é uma variável de estado para mim. Como eu já usei x4 e x5, próximo índice, x6. Então, eu defini uma variável de estado chamada x6, né, que é igual a Z2, e eu sei que na equação de representação de espaço de estados, eu preciso da derivada de x6. Derivada de x6 vai ser a derivada de Z2. Muito bem. A outra variável, o z ponto de 2, é o quê? A integral de z2 pontos. Então, o z2 ponto é outra variável de estado, que eu chamei de x7. Eu sei que eu preciso da derivada do x7 lá na equação padrão para representação em espaço de estados. Derivada de x7 vai ser a derivada da derivada de z2, que é a derivada segunda.
Muito bem, na equação de cima, Z2 ponto, a derivada de Z2 é o quê? É o x7. Então, a derivada de x6 é o x7. Muito bem. O Z2 eu não tenho mais como trabalhar, porque a minha equação não tem nenhuma derivada de ordem superior. Eu vou ter que isolar ele na equação, substituindo os valores que eu acabei de definir. Muito bem. Então, eu vou reescrever a minha função em função das variáveis de estado. Derivada de segunda de Z2, derivada segunda de Z2 é x.7. Então, ao invés de Z2, nós vamos ter derivada primeira de x7. O x.7 que eu estou dizendo. Ponto Z2 é o x7. Ponto Z2 é o x7. Então, nós vamos ter 7 vezes x7. 5 vezes Z2, o Z2 é x6. 5x6 igual a x1. Coloco o x.7 em evidência. X.7 vai ser x1 menos 5x6 menos 7x7. Tá? Com isso, nós obtivemos o valor de Z2. Olha bem, o Z2 ele é o quê? É a variável de estado x6. Então, aqui nós temos x6. Aqui nós vamos ter uma equação que tem x4 e x5. Então, né, x2 ela não é a variável de estado. Ela é uma combinação de 3 variáveis de estado. Voltando aqui, ó, Z1 depende de x4 e x5. Z2, que é a nossa segunda saída ali, é x6. Então, x2, na verdade, é a combinação de 3 variáveis de estado, x4, x5 e x6. Pronto, nós já estamos quase em condição de terminar. Bem, vamos fazer um resumo do que nós temos. A primeira equação, né, que estava associada com o nosso primeiro bloco lá, né, com esse bloquinho, né, o que a gente deduziu a partir dele? Né, que x vezes x1 de S igual a R de S. Aplicando a transformada de Laplace, S vezes x1, no domínio do tempo vai ser o quê? A derivada de x1 de t. Tá? Transformada de R de S é a função R. Pronto, temos uma equação de derivada igual à entrada, formato padrão. A segunda equação, que era o bloco de H de S, o H2 aqui, ó, do nosso sistema original, ele tinha o quê? A equação que nós desenvolvemos a partir dele foi Sx3 de S igual a x2 menos x3. Sx3 de S é o quê? A derivada de x3 no domínio do tempo. x2, bem, nós vamos ter a derivada do x, a transformada de x2 é x de t, a transformada de x3 é x3 de t. Muito bem, nós vimos que o x2 é o quê? O x2 é z1 de S mais z2 de S, ou z1 de t mais z2 de t. Então, onde nós temos x2, nós temos z1 mais z2, menos x3, que já estava na equação. Bem, na equação anterior, o que a gente viu? A gente viu que z1 é 2x4 mais x5. Então, z1 é 2x4 mais x5. Na equação anterior, nós vimos que z2 é x6. Então, z2 é x6. E com isso, nós conseguimos destacar a derivada de x3 em função das variáveis de estado. Ou seja, a primeira equação com a primeira variável de estado x1, a derivada dela já está num formato que a gente precisa.
A segunda variável de estado, associada à segunda equação que nós temos, agora também nós temos derivada em função de variáveis de estado, mais 0 vezes entrada. Por isso que nós não temos nem a entrada nessa equação. A outra equação que nós trabalhamos, tá? Nós chegamos em Z1 e Z2 e nós definimos durante o desenvolvimento que 3 variáveis de estado, aliás, 4 variáveis de estado, x4, x5, x6 e x7. O x4 ponto, nós deduzimos ele aqui, ó, x4 ponto igual a x5. Está destacado aqui, ó. X5, nós também deduzimos aqui, ó, x5 menos 5x4 menos 7x5 mais r. x6 ponto é x7, a equação anterior. x6 ponto igual a x7. E x7 ponto é x1 menos 5x6 menos 7x7. Ok? Temos as derivadas das variáveis de estado destacadas aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis de estado. x1, x3, x4, x5, x6 e x7. Nossa entrada. A nossa saída, nossa saída C de S é x2 de S. Só que o x2 de S, né, é o que? Z1 mais Z2. No domínio do tempo, em função do tempo. Z1 é 2x4 mais x5, Z2 é x6. Muito bem. Com isso, eu destaquei aqui à esquerda em cima as nossas derivadas das variáveis de estado. Com elas, a gente consegue montar a nossa equação matricial. Derivadas das variáveis de estado igual a matriz A. Como nós temos 6 variáveis de estado, nós vamos ter uma matriz A 6 por 6. Muito bem. O x1 só depende da entrada do sistema. Então, na primeira linha é a linha do x1. 0 em todo mundo, porque ela não depende de nenhuma das variáveis de estado, e 1 que vai estar multiplicando R. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar R. x1 ponto igual a R. A segunda variável de estado, lembrando que a x2 não é variável de estado, né? x3 ponto vai ser o quê? Menos 1x3, então ela não depende do x1, menos 1x3, mais 2x4, mais x5, mais x6. Então vai ser 0, porque não depende do x1, menos 1, 2, 1 e 1, e ela não depende do x7. Nós não temos x7 nessa equação, então temos 0. E ela não depende também da entrada, por isso 0 na segunda linha da matriz B. O x4 é só igual a x5, 0 no resto todo. 0 só na posição do x5, lembrando que x5 é 1, 2, 3, quarta posição, então na quarta coluna. 1, 2, 3, quarta coluna. 0 nas outras posições e 0 na matriz B, que vai multiplicar R. O x5 é menos 5x4. Menos 5x4, x4 é a terceira posição na linha, terceira coluna, menos 5, menos 7 e depende do R. Então, lá na matriz B, 1 lá no multiplicador de R. O x6 é x7, não depende do x1, não depende do x3, não depende do x4,
nem do x5, nem do x6, depende do x7, então é 1 vezes x7, e não depende da saída, então nós vamos ter 0 aqui também. O x7, finalmente, depende do x1, é 1, menos 5x6, menos 7x7 e 0. Pronto. Está pronta a nossa matriz, a nossa equação matricial, né, que nos diz como variam as variáveis de estado em função das variáveis de estado e da entrada. Aí a gente tem a nossa saída. É uma saída e uma entrada. A nossa saída não depende da entrada, por isso a matriz D, que está multiplicando R, vai ser 0. A saída depende do quê? De x4, 2x4, 1x5 e 1x6. Não depende de x7, nem x1, nem x3. Multiplicando isso vezes a matriz coluna, nós vamos ter a nossa equação. Essa é a matriz C e daqui a matriz D. Muito bem. Então, estas duas equações matriciais, tá, são uma representação, né, em espaços de estado para o nosso sistema. Lembrando que nós saímos do diagrama do bloco no domínio da frequência. Então, essa representação, ela não é única, tá? Talvez ela não seja nem a mais enxuta. Nós vamos avaliar isso daqui a pouco. Muito bem. Teste, né? Matriz A, declarei ela aqui no MATLAB. Primeira linha, tudo com 0. Primeira linha, tudo com 0. Ponto e vírgula, segunda linha. Então, declarei a segunda linha, ponto e vírgula. Declarei a terceira linha, cada elemento separado por um espaço. Terceira, quarta, quinta e sextas linhas. E sexta linha. A matriz B, vamos voltar aqui, a matriz B é esse vetor aqui, ó. É uma matriz coluna, tá? Então, para não escrever 1 ponto e vírgula, 0 ponto e vírgula, 0 ponto e vírgula, 1 ponto e vírgula, 0 ponto e vírgula, o que eu fiz? Eu declarei ela como uma matriz linha e usei o apóstrofo, que é o símbolo de transposta. Então, a matriz B vai ser a transposta disso aqui, ó. Então, essa é uma forma alternativa de eu declarar uma matriz coluna. A matriz C, ela é uma matriz linha. Então, ela foi declarada direitinho aqui, tá? A matriz D não está aparecendo aqui, mas ela é igual a 0. Ela foi declarada, mas na hora que eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, eu cortei ela sem querer. O que eu peguei? Eu peguei o numerador e o denominador, peguei as matrizes A, B, C, D. Aqui é o N, se vocês lembrarem da fórmula. Como nós temos uma entrada e uma saída, eu coloquei o 1 aqui. E aqui eu estou pegando espaço de estado para a função de transferência. Ele me devolve o numerador e o denominador do modelo. Eu tenho aqui o numerador e o denominador da minha função de transferência, né, no domínio da frequência. E aqui a resposta ao impulso do meu sistema no domínio da impulso obtida, através da representação em espaços de estados, tá? Nós usamos aqui duas funções que a gente já havia usado em outras aulas. Muito bem, a gente já tinha falado em outras aulas que a representação em espaço de estados, ela não é única. Muito bem, nós temos algumas coisas a discutir aqui. Olha bem, nós fizemos, né, nós estudamos um único diagrama de blocos e assim, mesmo havendo algum trabalho,
a determinação da função de transferência ela foi mais fácil do que a gente manipular para achar uma representação em espaço de estados, tá? O que a gente pode fazer na prática é o seguinte: dependendo do problema, pode ser mais tranquilo eu achar uma representação em espaço de estados do que uma função de transferência. Em outros casos, pode acontecer da função de transferência me dar menos trabalho do que a representação em espaço de estados. E a gente sabe que, utilizando funções, por exemplo, do MATLAB, a gente consegue com uma determinar a outra. Então, por exemplo, num problema prático de um sistema cuja o modelo fosse esse diagrama de blocos, talvez o mais conveniente fosse encontrar a função de transferência e usar alguma função de um software matemático, por exemplo, o MATLAB, para a gente encontrar a nossa representação em espaço de estados. Ou seja, não seria necessário a gente fazer os dois desenvolvimentos que nós fizemos aqui. Apesar que, fazendo isso, a gente consegue saber se cometeu algum erro nesses desenvolvimentos. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Olha bem, esta é a nossa função de transferência. O que eu fiz? Eu só multipliquei os termos de forma a ter o polinômio do numerador e o polinômio do denominador. Declarei ele lá no MATLAB. Numerador 1, 2 e 1. O Ctrl+C, Ctrl+V está errado aqui, porque depois que eu imprimi essa tela aqui, é que eu efetuei a correção e a geração desse gráfico. Agora que eu estou vendo que eu não atualizei essa transparência. Mas aqui é 1, 2 e 1. Ok? O que aconteceu é que o gráfico que eu encontrei com esse cara era diferente do original, Na hora que eu fui conferir, eu vi que eu tinha digitado errado aqui. Aí eu consertei e gerei esse gráfico. E esqueci de corrigir isso aqui. Muito bem. De qualquer forma, o que acontece? O numerador, o denominador vai ser 1, 7, 5 e 0, porque o termo independente de S é 0. Usei aquela função, de função de transferência para espaço de estados, tá? E nós encontramos uma matriz A, tá? Com dimensão 3. Mesmo corrigindo aqui para 1, os valores vão ser diferentes, mas nós vamos ter uma matriz 3x3. Esse comando, ele sempre nos devolve a base canônica, que normalmente é a mais simples e a que tem menor dimensão. Então, o que acontece? O nosso sistema admite uma representação em espaços de estado com 3 variáveis de estado. Lembrando que a gente encontrou a nossa representação com 6 variáveis de estado, tá? É o mesmo sistema, tá? A simulação desse sistema está apresentado aqui, não com esses números por causa do erro que eu cometi aqui, mas o gráfico ele está correto, tá? Então, o que acontece? É o mesmo sistema, mas a gente tem uma versão mais enxuta, tá? Obtida pelo MATLAB. Como que o MATLAB consegue fazer isso e nós não conseguimos fazer? É que existe uma outra teoria que a gente consegue determinar a realização de menor dimensão para o nosso sistema. Só que antes da gente aprender esse método, nós temos que aprender 2 conceitos, que é o de observabilidade
e controlabilidade. É com base nesses conceitos que a gente consegue definir a realização mínima. Então, por hora, né, o método que nós vamos utilizar é esse aqui, tá? Essa realização mínima também passa por um cálculo, né, que muitas vezes pode ser mais enjoado e mais complicado do que o método que a gente vem adotando. De qualquer forma, né, para questões práticas e problemas maiores, né, deu para ver que a gente fazer as coisas na mão é por demais trabalhoso. Por isso que a gente precisa usar algum software matemático para facilitar a nossa vida e a gente não ficar perdendo tempo demais com manipulações de funções algébricas. Muito bem. Um outro detalhe que me chamou a atenção e eu acabei retornando e fazendo um teste que está logo na sequência. Olha bem, o x1 ponto, ele é o R, ou seja, o x1 vai ser a integral da entrada do nosso problema. Então, o que eu fiz? Eu peguei o nosso diagrama de bloco que a gente trabalhou com ele, o x1 é a integral da entrada. Muito bem, o que é a integral no plano complexo? A integral é eu pegar a função e multiplicar ela por 1 sobre S. Então, o que eu fiz? Eu substituí esta equação aqui, né, e acrescentei mais um bloco no nosso diagrama, que é o que? Pegar a entrada e passar ela por um integrador, ou seja, multipliquei ela por 1 sobre S. Lembrando que derivar no domínio do tempo equivale a multiplicar por S no domínio da frequência. Integrar no domínio do tempo é multiplicar por 1 sobre S ou dividir por S no domínio da frequência. Aquelas tabelas de transformada que a gente viu lá no início. Com isso, o que acontece? O nosso bloco, diagrama de blocos do sistema original, ele pode ser convertido nesse diagrama de blocos aqui, em que o x2 de S é a nossa saída. Tá? Com isso, né, para esse diagrama de blocos, nesse formato, a gente consegue uma representação em espaço de estados com 5 variáveis de estado, tá? Ou seja, uma menos do que a gente havia obtido inicialmente. Tá? Outro detalhe é que x1, x2, x3 e x4 e x5 aqui não são as mesmas variáveis de estado que a gente tinha no outro problema. Eu só mantive a letra porque eu tive que fazer todo o desenvolvimento que eu fiz para outra questão para esse diagrama de blocos aqui. Muito bem, com isso nós temos uma outra realização, né, da nossa função de transferência, não é a mínima ainda, no domínio do tempo, ou um outro modelo equivalente. Como equivalente, né, se eu implementar esse modelo, eu vou ter exatamente a mesma resposta que nos outros casos. Ou seja, é o mesmo sistema, embora as figuras estejam em tamanhos diferentes, nós temos a mesma resposta do sistema. Ok? Normalmente, quando a gente usa a conversão, né, de função de transferência para espaços de estado, o MATLAB normalmente busca a base canônica, que normalmente vai nos dar, né, a menor dimensão ou a realização mínima da função de transferência. Tá? Para a gente ver como esse cálculo é feito,
né? Ele também não é simples, talvez até mais problemático do que o que nós fizemos, tá? Mas a gente tem como calcular na mão esta realização mínima para o nosso sistema, ok? De qualquer forma, qualquer um dos modelos, né, são candidatos a serem estudados para uma implementação física no sistema. Aí o que vai definir para a gente na prática o que é melhor implantar vai depender de demandas e restrições da planta do sistema que a gente está querendo montar e controlar. Com isso, nós encerramos mais essa aula. Qualquer dúvida, qualquer observação, eu agradeço. Obrigado.